Glória a Deus, podem sentar. A unção que você respeita é a unção que você atrai, amém? Nós temos aprendido isso com o nosso pastor José, ele sempre diz isso. A unção que você respeita é a unção que você atrai. Aquilo que você contempla é aquilo que você vai atrair. Eu tenho, graças a Deus, pastores inspiradores que me inspiram. Segunda-feira nós tivemos o nosso último evento do MIT. E quando acabou o evento, uma das meninas colocou no nosso grupo da liderança, excelência é o sobrenome da pastora Beta. E eu disse para ela, ai, como você me inspira. Porque eu creio que excelência, tudo que você está vendo aqui, aos nossos olhos está excelente, não está? Pois é, a excelência, ela honra o céu e ela inspira as pessoas. Eu sou muito inspirada na pastora Beta, em tudo que ela faz, tudo que leva o nome dela, é sempre com muito zelo, com muito carinho. E eu quero que você abra a tua Bíblia para a gente meditar um pouco nessa palavra. No livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 31, apenas um versículo, tá? Hebreus 11, verso 31. Se a sua amiga que está aí do lado não tem Bíblia, você está percebendo que ela está sem Bíblia ou sem a Bíblia no celular, divide com ela a leitura, deixa ela ler com você, aproveita aí para já perguntar o nome dela, para evangelizar. Em Hebreus 11:31 diz assim: pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Hebreus 11:31. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Hoje o nosso tema do nosso último encontro, da última palavra, é termine bem. E quando o Senhor começou a falar sobre esse tema, e ele, além de só terminar bem, de estrutura, de quantidade de mulheres, de abrir para mais mulheres, e além disso, e quando nós começamos a orar e a estudar, o Senhor nos trouxe uma personagem, uma mulher muito improvável, uma mulher que ela escolheu terminar bem. E essa mulher é Raabe. Até a Mar colocou aí uma Raabe tão bonita. Nós fizemos várias séries de mensagens de podcast com mulheres, e cada vez era uma mulher que ela escolhia, né? Eu disse, ela tem cara de Raabe mesmo. Quando a gente olha assim, até parece a Raabe. E Raabe é uma mulher que, para a gente entender como ela chega na história, eu vou precisar voltar com vocês só um pouquinho na história. Eu quero que você fique bem ligadinha, tá bom? Nós sabemos todo o contexto da palavra de Deus, quando Deus tira do Egito o povo dele escolhido. O Egito é uma terra de escravidão, eles ali eram escravos, e Deus escolhe o teu povo para tirá-los dali. Isso já virou tema de novela, tema de filmes. Se você ainda não leu a Bíblia, alguma coisa você já ouviu sobre isso. E a Bíblia conta que mais de 1 milhão de israelitas foram libertos do Egito, liderados ali por Moisés. E certa vez, aproximadamente 2 anos depois, Deus dá uma direção para Moisés. E diz assim para Moisés: escolhe um líder de cada tribo, um representante de cada tribo, e manda espiar a terra que o Senhor nos prometeu. Que o Senhor tirou eles do Egito, prometendo uma terra onde manava leite e mel. Então, para que eles começassem ali a planejar a entrada deles nessa terra, Deus deu essa direção para Moisés. Moisés, em obediência, fez isso. Isso é tratado lá no livro de Números, no capítulo 12, para quem estiver anotando, no capítulo 13, como missão de reconhecimento. E esses 12 homens vão ali espiar a terra. E é curioso que, de 12 homens que vão espiar a terra, 10 voltam com uma opinião e 2 com outra opinião. E essa terra que eles foram espiar era a terra que Deus tinha prometido para eles. E quando eles voltam, após 40 dias, fala assim comigo, 40 dias. Após 40 dias, quando eles voltam com o relatório para Moisés, eles falam ali sobre tudo que eles tinham visto ali naquela terra. Eles começam a elogiar a terra.
olha Moisés, até que a terra é boa mesmo, ela mana leite e mel, nós trouxemos até um cacho de uva, um único cacho de uva precisou de 2 homens para carregarem aquele cacho. Pensa, eles colocaram um cacho no meio, um homem na frente e o outro homem atrás, tamanho, era enorme aquele cacho de uva, tamanho era aquele fruto, a dificuldade de transportar. E eles mostraram ali para Moisés, e olha só, a terra é boa mesmo, ela mana leite e mel, uma terra fértil, mas tem gigante, mas tem cidade fortificada, mas tem isso, mas tem aquilo. E começaram de 12 espias, 10 começaram a reclamar, a jogar um balde de água fria em todo aquele plano que Moisés estava ali projetando para a entrada da terra. Apenas 2 que ali se mantiveram firmes, Caleb e Josué. Caleb, a Bíblia diz até que manda eles ficarem quietos. Ela para de reclamar, essa terra é boa, olha o tamanho da uva, Deus vai nos dar, Ele prometeu, nós vamos lá e vai dar tudo certo. Apenas 2. Sabe o que eu aprendo aqui com vocês? Que a voz do povo não é a voz de Deus. Nós não podemos nos iludir com a maioria, porque de 12, 10 tinham uma opinião contrária, só 2 acreditaram no que Deus tinha prometido. Às vezes a gente se empolga com a quantidade de seguidores, de curtidas, mas não se iluda com a multidão, não se iluda com a opinião geral das pessoas sobre você. Você não vai agradar a todo mundo, mas ainda bem que a opinião delas não te define, amém? Nós sempre fazemos uma coisa nos encontros, nós verbalizamos 3 frases, e eu quero hoje ensinar para quem ainda não veio em nenhum encontro, e quem já veio já sabe, faz forte aí comigo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Não é a multidão do que pensam sobre você, é aquilo que a Bíblia diz sobre você. Caleb e Josué escolheram um caminho, escolheram honrar o que Deus tinha dito para eles. Deus disse que entregaria aquela terra e ponto. Isso era suficiente. A primeira coisa que eu quero que você anote, o mas que aqueles espias que estavam ali jogando balde de água fria começaram a falar, mais isso, mais aquilo outro. O mas e o se podem te levar a terminar mal. O excesso de reclamação, o excesso de queixa pode te levar a terminar mal. Hoje o tema é termine bem, nós estamos terminando bem o ano. Vocês escolheram estar aqui, isso já é um começo de terminar bem. Agora a reclamação de tudo aquilo que você vivenciou nesse 2021 pode te levar a terminar mal. O excesso de queixa, o excesso de fofoca, porque a Bíblia diz que esses 10, eles fizeram um motim, começaram a influenciar os outros e dizer, eu fui lá, não cai nessa não, nós vamos ser tudo morto lá. Essa terra que Moisés está querendo levar a gente, tem gigante, nós não vamos dar conta. Porque a pessoa que é azeda, ela não quer ficar azeda sozinha, ela quer azedar todo mundo. O máximo de pessoas que ela puder, ela quer azedar. Que ela não se contenta em ser mala sozinha. Ela quer deixar todo mundo mal igual ela. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Cuidado com as fofocas. Olha só, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. Você pode até escolher plantar ou não, mas colher é obrigatório. A colheita é obrigatória. É tão triste o fim dessa história. É tão triste porque quando começa aquele burburinho entre o povo e Moisés se vê numa situação dividida, só 2 apoiando ele, o resto tudo além de não querer, de estar com medo de avançar, fazendo com que os outros também desanimem. Deus dá uma ordem naquele momento, e Deus dá uma sentença difícil, mas é uma sentença para todo murmurador e para todo fofoqueiro: não vai entrar na terra. Eu vou repetir: todo fofoqueiro não vai entrar na terra. Existia uma terra prometida.
assim como existe para mim e para você. Mas existem comportamentos que podem nos tirar dessa terra. E Deus então ali determina algo, um decreto muito sério. Ele diz: todos, acima de 20 anos, vão morrer pelo deserto e não vão entrar na terra prometida. Com uma única exceção, duas únicas exceções: Josué e Caleb, que confiaram em mim. Esses homens todos morreram imediatamente. Se você estiver curiosa para ler essa história, está lá em Números 13 e 14. Leia, divida com a sua família. O destino de um fofoqueiro, de um murmurador, aquele que coloca medo e pânico em volta dele. Olha que fim triste. E aí, andando pela história, que nós queremos chegar em Raabe, esse povo foi tudo morrendo pelo deserto. E Deus dá um decreto. Lembra que a gente falou 40 dias? Agora fala 40 anos. Deus disse: para cada dia que vocês espiaram a terra, vocês vão ficar 1 ano perambulando pelo deserto. Olha como isso é sério. O trajeto que eles tinham para fazer era de 11 dias. Eles levaram 40 anos. Quem aqui tem promessa de Deus? A promessa está ali. Depende da minha língua e da tua, de alcançar essa promessa. Agora, se eu e você ficar reclamando, se queixando, e influenciando outros a se queixarem também, nós vamos levar nem sei quantas vezes mais o tempo. De 11 dias levou 40 anos. E foi o decreto do Senhor. Deus disse: para cada dia que vocês espiaram a terra, vocês vão ficar 1 ano no deserto. Passou 40 anos. Esse povo foi tudo morrendo pelo deserto, menos de 20 anos para baixo. E quando eles estão ali, já prestes a chegar à terra, Moisés morre, porque nem Moisés entrou na terra prometida. Moisés morre, e no primeiro capítulo do livro de Josué então assume a liderança. Abre comigo a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 2. Aí no capítulo 1, nós vamos ver que Josué assume a posição de liderança, a posição que era de Moisés. Deus honra a vida de Josué, ele então assume. E no capítulo 2, ele faz algo semelhante. Eu estou em Josué 2, tá? Só o primeiro versículo. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Olha só, são 2 histórias. A história se repete. Lembra da estratégia que Deus deu para Moisés de mandar os 12 espias? Nesse momento Josué tem a mesma estratégia. Antes de avançar o Rio Jordão, antes de invadir essa terra, ele manda 2 espias. Porque toda a pessoa inteligente aprende com o erro dos outros. Toda pessoa inteligente, ela anda com uma pessoa sempre mais velha que ela. Toda pessoa inteligente, ela anda com alguém mais experimentado que ela. Porque ela entende que a experiência negativa e positiva daquela pessoa vai te ajudar. Eu me cerco o tempo todo de pessoas que são mais experimentadas que eu. Tenho amigas mais novas, tenho amigas da mesma idade. Não tem problema nenhum, mas os meus segredos, os meus conselhos, eu recorro a mulheres mais velhas. As minhas pastoras, a minha mãe, a minha tia. São mulheres que já viveram o que eu ainda não vivi. E Josué faz ainda melhor que Moisés, porque aqui no texto nós vamos entender que ele manda os 2 espias, mas ele diz assim: olha, quando vocês voltarem com o relatório, vocês voltem com o relatório para mim, e não para todo mundo. Porque lembra? A gente aprende com o erro dos outros. Quando os 12 voltaram para Moisés, eles montaram o relatório para todo mundo, e foi aquele alvoroço, aquela confusão. Josué, 40 anos depois, mais esperto, vivido, experimentado, diz: olha, eu vou mandar só 2. 12 é muita gente, vou mandar só 2. E nem vou dar nome para eles. Os 12 a gente sabe, esses 2 não. Vou mandar 2 espias, mas quando vocês voltarem, vocês falem para mim. E quando eles vão ali verificar essa terra, espiar essa terra, eles param diretamente na casa de Raabe. Raabe era uma prostituta. E a casa dela, o prostíbulo dela, ficava no muro de Jericó. E quando a gente pensa em casa no muro, para a gente hoje é estranho, porque o muro para nós é uma coisa fina, né?
Mas essa cidade de Jericó era uma cidade estratégica, que ela dava vazão para outras áreas, para onde Deus já tinha prometido aquela terra. Então essa terra, Jericó, era toda fortificada. Esse muro não era um muro fino. Estudiosos dizem que esse muro era de 3,5 metros a 4,5 metros. Ele tinha até outros níveis, que você ia subindo no muro. E tinham várias casas, comércios ali. E essa casa, esse prostíbulo de Raabe, ele ficava numa posição estratégica, porque eles conseguiam ver tanto a cidade para o lado de dentro, quanto para o lado de fora. Num prostíbulo não se faz muita pergunta. Eles eram espias, não podiam ser identificados. Era um lugar perfeito. Porém, eles são de alguma forma descobertos. E Raabe vê ali uma situação favorável para que ela mude de vida. Uma mulher prostituta num ambiente completamente vulnerável. Isso me ensina você que às vezes o nosso ambiente, tão vulnerável do jeito que é, pode ser um ambiente, um cenário perfeito para que Deus estabeleça a vontade dele. Às vezes a gente começa a encher a nossa cabeça com um monte de minhoca, olhar para nós, a nossa vulnerabilidade, o nosso histórico de vida, aquilo que a gente já vivenciou, as nossas práticas pecaminosas. A gente diz: não, Jesus nunca vai me usar. Mas hoje eu quero contar 3 segredos bem rapidinho para você de Raabe. O primeiro segredo de Raabe foi reconhecer a soberania de Cristo. O primeiro segredo dessa mulher prostituta foi reconhecer que aqueles 2 espias eram diferentes. Porque da onde ela estava, do lugar onde ela morava, do prostíbulo dela, ela conseguia ver o povo de Israel do outro lado do Jordão. E a Bíblia vai nos contar que esse povo, nesses 40 anos, Deus cuidou deles tão bem. Embora eles eram tudo reclamão, toda aquela história que a gente já sabe de desobediência, de afronta, Deus cuidou de cada detalhe deles. A Bíblia nos conta que de noite tinha uma coluna de fogo, e de dia uma coluna de nuvem. Era lareira no deserto à noite e ar-condicionado de dia. Olha que coisa linda, o maná descia do céu. E da onde Raabe estava, ela via, porque era muita gente. Quando a gente pensa no povo perambulando pelo deserto, a gente pensa umas 3, 4 famílias. Não era, gente, era quase 2 milhões de pessoas. Então, da onde ela estava, tinha o Rio Jordão, e ela via o povo do outro lado, e ela dizia: poxa, aquele povo é diferente. O Deus deles é diferente. Não é normal acontecer isso. Quem que tem coluna de fogo e coluna de nuvem a seu dispor todos os dias? Quem que tem maná todos os dias? Comida descida do céu todos os dias? E aí no verso 9, eu quero ler com você do verso 9 ao verso 11 de Josué capítulo 2. Diz assim: e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Aqui é Raabe dizendo aos espias, tá? Sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Sehom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem. Grifa isso na tua Bíblia. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Uma mulher prostituta, improvável, com uma vida, com um futuro já determinado, ela reconhece a soberania de Cristo. Ela reconhece que aquele povo tinha um Deus, que era Deus no céu e Deus na terra. Ela dá o braço a torcer, ela não olha para as circunstâncias dela, para o mundo que ela vivia, para a condição de vida que ela tinha, mas ela entende que aquele momento é uma oportunidade dela entrar para esse povo, dela reconhecer esse Deus, porque ela sabia que esse povo ia avançar na terra dela. Aqui onde nós lemos, a terra toda já estava com medo, todos os habitantes
invadir, que aquele povo ia tomar aquela terra. Mas naquele momento, Raabe não olha para as circunstâncias dela. E eu realmente, irmãs, eu não sei como foi o teu ano, como você chegou até aqui. Mas eu quero que hoje, em nome de Jesus, você pare de olhar para as suas circunstâncias. Ju, você não imagina como foi o meu ano, como começou esse ano, você não sabe o que eu estou passando. Olha para Raabe. Olha o primeiro segredo dela: reconheça a soberania de Cristo. A Leila profetizou aqui para nós sobrevivemos, nós estamos aqui de pé. Quantas pessoas nós perdemos nesse ano e nós estamos aqui? Ju, mas meu marido foi embora, abandonou. Reconheça a soberania de Cristo. Deus é poderoso para reverter. Deus é poderoso para trocar coração de pedra por coração de carne. Acho, mas eu estou desempregada, eu estou toda endividada. Deus é poderoso. Reconheça a soberania de Cristo. Pare de olhar para as suas circunstâncias, a vida do teu filho, a vida do teu casamento, como está a sua casa, como estão as suas finanças. Reconheça a soberania de Cristo. Existe um Deus que tem a última palavra. Existe um Deus que muda a sentença. Existe um Deus que pode mudar a tua vida. O segundo segredo de Raabe: a tua origem não determina o seu futuro. Você pode repetir isso comigo? A tua origem não determina o seu futuro. Não importa o histórico de vida que você teve até hoje, isso não determina o teu futuro. Ah, mas na minha família todo mundo engravida antes de casar. Você não é mais uma. Você pode romper essa maldição na tua casa. Ah, mas todas as mulheres na minha casa se divorciam. Todo mundo já está no segundo, terceiro casamento. Deus é poderoso para mudar o teu destino. Você pode ser usada assim como Raabe foi e modificar a história da tua família daqui para frente. Teve divórcio até aqui, daqui para frente não tem mais. Teve mulher grávida antes da hora até aqui, daqui para frente não tem mais. Deus te dá essa oportunidade de você terminar bem, de você mudar a sua história. Eu quero que você leia aí comigo, continuando no verso 12. Olha o que Raabe, uma mulher prostituta, a chave que ela pegou, a oportunidade que ela agarrou. Leia aí comigo: jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livre-nos da morte, a nossa vida pela vida de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der essa terra. Olha isso, uma mulher improvável num cenário todo torto, todo errado, mas ela viu ali a oportunidade de mudar não só a sua vida, mas a vida de toda a sua família. Não só dela, mas dela dali para frente seria diferente. Ela pensa nos seus pais, ela pensa nos seus irmãos, ela pensa nas suas irmãs. Olha que mulher sábia, como nós aprendemos segredos importantes com Raabe. Raabe foi poupada e a história nos conta que ela foi honrada de uma maneira tão linda, tão linda. Deus realmente dá aquele povo, dá aquela terra e a vida dela é poupada. Lá no capítulo 6 nós vamos ver sobre isso. A vida dela é poupada, Deus concede um casamento para ela. Ela então entra para uma outra genealogia, para uma outra história. Ela entra para ninguém mais, ninguém menos do que a genealogia de Jesus Cristo. Deus dá uma nova história para ela, uma virada na história dela. Nós estamos falando de uma mulher improvável como eu e você, com um histórico de vida difícil, como eu e você. Quantas mulheres às vezes a gente atende e começa a dizer: não, mas você não sabe onde eu cresci, eu não tive estudo, eu não tive isso, eu não tive aquilo, eu sempre dependi de favor. Olha para Raabe, faça como Raabe fez. A tua origem não determina o teu futuro. Raabe se casa e tem filhos. O filho dela se chama
Boaz, que vai ser lá na frente o resgatador de Ruth. Raabe foi sogra de Ruth. Olha que coisa linda, gente, eu fico maravilhada com a história, quando Deus entra na história de uma família, quando Deus entra na vida de uma família, numa causa, numa mulher bem posicionada, que reconhece a soberania de Cristo, que entende que tudo aquilo que ela viveu não determina o seu futuro, mas o que determina o seu futuro é o poder de Jesus Cristo. Jesus resgata ela, Deus dá uma nova oportunidade para ela, Deus dá família para ela, Deus dá esposo para ela, Deus dá filhos para ela. Pensa numa mulher prostituta, o que ela pensa de futuro? Se uma prostituta hoje nos nossos dias já é marginalizada, maltratada, imagina nessa época, o que essa mulher não sofreu, o que essa mulher não foi humilhada, usada, mas ela entende que, olha, eu não conheço esse Deus, mas o Deus desse povo aí, ele pode mudar a minha história. É com esses espias que eu vou esconder aqui no meu porão da minha casa, e vou fazer uma aliança com eles, e eles pouparão a minha vida. E quando nós vamos lá para o Evangelho de Mateus, no primeiro capítulo, onde vai falar a genealogia de Jesus, a gente vê o nome dela ali, Raabe. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé era pai de Davi. Jesus vem da linhagem de Davi. Nós estamos falando de uma mulher. Como pode alguém dizer que esse livro é masculino, é machista? Como pode alguém dizer que Jesus era machista? Como pode, se ele introduz uma mulher prostituta improvável na genealogia dele? E diz, olha, foi dela que eu vim, foi através da vida dela que veio a minha descendência. E no texto que nós lemos lá em cima, no começo de Hebreus, no capítulo 11, Hebreus capítulo 11 é a galeria dos heróis da fé. Nesse capítulo nós vamos ver várias referências de fé, e nessas referências só aparecem duas mulheres: Sara, esposa de Abraão, e Raabe, a prostituta. Deus restaura, resgata uma prostituta e coloca na galeria dos heróis da fé. Aí eu vou falar de novo. Deus resgata uma prostituta, uma improvável, e coloca na galeria dos heróis da fé. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós estávamos aqui louvando. Esse é o Deus que nós levantamos a mão para adorar. É esse Deus que pode mudar a minha e a sua história, nos dar um futuro diferente, brilhante, de tudo aquilo que você já viu na tua casa, de tudo aquilo que você já vivenciou. Ele é o único que pode fazer você terminar bem. Somente Cristo tem o poder de fazer isso com você. E o terceiro e último segredo de Raabe: se posicione. Raabe foi uma mulher posicionada. Se posicionar implica em tomar algumas escolhas, em tomar algumas decisões. Toda reação gera uma reação. Toda ação gera uma reação. A ação de Raabe em esconder os espias gerou uma reação do Deus Todo-Poderoso sobre a vida dela. Obediência implica em decisão. Hoje é noite de decisão. Hoje é noite de você fazer escolhas, assim como Raabe fez. Porque Raabe, ela bem podia ter chamado o rei de Jericó e entregado os espias. Ela já estava ali numa situação desfavorável. Já era tudo aquilo que a gente falou aqui. Eu vou arrumar problema para mim. Eu não, já entrego esses dois espias, fica tudo bem. Eu limpo a minha barra, ainda fico com moral com o rei. Mas ela entendeu que uma aliança, uma decisão, uma escolha podia mudar a vida dela. Toda ação gera uma reação. A ação que você está tomando hoje vai gerar uma reação nos céus por você. Tudo aquilo que você escolher fazer hoje, quando você chegar na tua casa, é outra reação. Escolha Jesus nessa noite.
escolha fazer uma aliança com Ele, se decida por Ele, se posicione. Raabe é mencionada novamente no Novo Testamento e Tiago lembra dela. Eu vou ler aqui para vocês para eu não tomar mais tempo. Tiago 2, no verso 25 diz assim: caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Obras é ação, é movimento. Hoje é noite de escolha. Talvez você já tenha ido em quase todos os encontros do Talmidim e ouvido várias vezes a gente falar sobre Jesus, sobre o poder de Deus, mas até hoje você não se decidiu por Ele. Você ainda está naquela indecisão, você não sabe se esse é o melhor caminho para você. Deixa eu te contar uma coisa. Você não veio aqui porque nós íamos ter várias lojas. Você não veio aqui para ter um Vale Night só com mulheres. Você não veio aqui para distrair a tua cabeça. Você não veio aqui conhecer o Meet Music ao vivo. Você não veio aqui por outra razão que não o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus estava te incomodando a semana toda para você estar aqui. Eu tenho certeza que se eu perguntar para cada uma aqui, vai contar histórias inúmeras de dificuldades que encontraram para estar aqui, mas você chegou. Você veio. Se posicione. Escolha uma posição. Tome partido. Faça como Raabe, que estava em cima do muro e ela se decidiu por um lado. Ela se fez uma escolha. Ela escolheu o Deus de Israel. Ela escolheu Deus, fazer aliança com Deus que podia mudar a vida dela. Eu quero fazer um convite para você nessa noite. Eu quero essa noite, talvez seja o último culto que você vá, que agora começa a festa, a viagem, mas eu não quero que você saia daqui sem antes fazer essa decisão na tua vida, sem antes se decidir por Jesus, sem antes se posicionar e escolher terminar bem, escolher por um ponto final nas histórias mais dramáticas que a tua família já viveu, nas histórias mais tristes que a tua família já viveu. E eu quero que você levante a tua mão se eu estou falando com você nessa noite. Ju, eu preciso me decidir. Ju, eu preciso escolher. Eu preciso me posicionar. Faz assim com a sua mão bem alto, bem alto, bem alto. Eu preciso me posicionar. Eu preciso gerar uma ação que gere uma reação ao meu favor, ao favor da minha casa. Eu quero que rapidinho você venha aqui para frente. Rapidinho eu quero orar por você. Pode vir aqui. Pode vir aqui. Se você é essa mulher que, como Raabe, que teve na sua porta homens de Deus batendo, pode vir aqui. Hoje é noite de decisão. Hoje é noite de escolha. Amém? Fique de pé onde você está. Aqui a pastora Beta disse algo. Eu sim, era uma fortíssima candidata a entrar numa depressão terrível. Há 2 anos e meio atrás, o meu irmão faleceu de uma morte trágica. Um acidente que o matou na hora. Meu irmão tinha 35 anos, lindo, cheio de vida, cheio de sonhos. Morreu, ele era piloto, morreu em Interlagos. Uma morte trágica, horrível. E quem aqui já perdeu alguém na família, sabe que a gente não enterra só um. A gente enterra junto um monte de coisa. Em maio de 2019 eu enterrei meu irmão, eu enterrei o sorriso do meu pai, eu enterrei o olhar vibrante da minha mãe, eu enterrei todos os sonhos e projetos que a família tinha, eu enterrei todos os sonhos que eu tinha. Foi um ano terrível para mim. Nesse ano eu fui usada, fui usurpada, fui desprezada, colocada para fora de um sonho que fazia 4 anos que eu e meu marido estávamos gerando, construindo. Nós fomos jogados para fora. 3 meses depois, a minha amiga é diagnosticada com câncer. Um câncer severo. Um câncer que já não tinha mais o que fazer. Foi um ano muito difícil. Mas sabe, eu escolhi terminar bem. Eu fiz uma escolha. E eu disse, o luto não vai me paralisar. A dor, a saudade, a tribulação, o engano
não vão me paralisar. Eu decidi, eu escolhi, e até hoje eu escolho, porque até hoje a depressão bate à minha porta, até hoje eu sinto dores, sinto saudades, eu choro, porque nunca mais foi a mesma coisa, mas todos os dias eu decido terminar bem, todos os dias eu escolho terminar bem. A minha dor não vai me paralisar. Sabe o que a minha dor fez? Sabe o que o meu luto fez? Me impulsionou para frente, me jogou para cima. Nasceu isso daqui, nasceu um ministério, nasceu tantas coisas. Eu entrei para o seminário naquele ano, e o professor de seminário disse para mim: você chora muito na aula, você pode parar e fazer depois. Eu disse: não, eu vou até o fim, eu vou continuar até o fim, eu não vou parar, porque eu fiz uma escolha. Às vezes você está ouvindo essa história aqui e dizendo: eu preciso também fazer essa escolha. Eu preciso escolher usar a minha dor, o meu luto, a minha mágoa, o meu ressentimento para ser como uma bomba que me impulsione para cima, que me jogue para cima, que nasça ali o meu ministério. Porque eu creio que muitas mulheres que estão aqui têm chamado ministerial, têm vocação, têm um projeto, um plano, um empreendedorismo, qualquer coisa que você tem sonhado, mas a dor tem te paralisado. Raabe se posicionou, Raabe fez uma escolha, Raabe escolheu terminar bem. Eu vou orar aqui por essas irmãs. Tem mais alguém que precisa se decidir e não pode sair dessa noite, daqui deste lugar, sem antes receber essa oração? Eu vou dar mais 2 segundinhos. Estenda suas mãos para cá. Pai, nós te apresentamos, Jesus, essas vidas. Pai, mulheres que assim como Raabe decidiram terminar bem, decidiram, Senhor, que esse ano elas não vão fechar de outra forma. Decidiram que esse ano elas escolheram o melhor dessa terra. Elas escolheram pisar numa terra onde mana leite e mel, numa terra que o Senhor deu, que o Senhor prometeu, que o Senhor vai dar por herança. Foram essas mulheres, Senhor, que um dia escolheram. Tem mais mulheres chegando aqui e eu agradeço a Deus, Pai, porque o seu mover é tremendo no nosso meio, porque a tua palavra é viva e eficaz. O teu Espírito Santo nos chama para viver algo novo, para viver diferente. Em nome de Jesus, Pai, nós te apresentamos cada mulher, cada vida aqui, Senhor. Toma cada uma delas nas tuas mãos. Toma, Jesus, reescreve a história delas. Aleluia, mais mulheres para ti, Jesus. Mais mulheres que estão decidindo terminar bem, que estão decidindo pôr um ponto final na história de vida delas, pôr um ponto final e virar a página da vida delas. Senhor, começa de novo, escreve de novo, Senhor, assim como o Senhor fez com Raabe, Pai. Eu oro e abençoo, Jesus, cada uma delas, em nome de Jesus, Pai. Reescreve, Senhor, o nome dela, Pai. Senhor, reescreve, Pai, o nome da Ana Paula no livro da vida, Senhor. Recebe essa mulher, Pai, que está aqui diante do teu altar. Senhor, dá um futuro brilhante para ela, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, tudo aquilo que um dia o Senhor fez na minha vida, a restauração no meu lar, no meu casamento, no meu chamado, Senhor, eu libero sobre a vida dela. Em nome de Jesus, Senhor, toca a vida da Ana Paula agora, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor, eu te apresento cada uma delas, Pai. Eu te apresento porque hoje o Senhor disse que seria a noite de salvação. E nós cremos, Pai, que o céu está sendo povoado. Em nome de Jesus, Pai, recebe cada uma de nós, Senhor. Nos dá, Senhor, um final de ano diferente. Um final de ano de reconciliação. Um final de ano de bênção, de sonhos, de projetos mais altos do que nós imaginamos. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, eu oro e abençoo cada uma delas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Aplauda.